Estamos neste dia 2 de dezembro de 2025, na cidade de Trinidad, no Paraguai, onde participamos de um evento sobre cooperativismo e as suas origens no contexto das missões jesuítico-guaranis, convidados aqui pelas universidades, pela FEBAP, pelas cooperativas. Também a abertura da Agrodinâmica, que é o evento Feira, coordenado pela Cooperativa Colônias Unidas, com exposição Feira. E aqui, de forma pontual, estamos no espaço muito importante em toda a história. Estamos nas ruínas de Nossa Senhora de la Trinidad, Trinidad, Itapúa, Paraguai. Estamos acompanhados aqui com o Alceu Vandersan, que nos acompanha atrás da câmera, mas aqui com professor, engenheiro, mas acima de tudo historiador, porque ele estuda a história das missões e é um missioneiro de origem nesta saga trinacional. E também por um estudioso do cooperativismo com as contribuições das missões jesuítico-guaranis neste contexto. Zé Roberto, o coração fica tocando mais forte quando a gente pisa nesse solo e neste ambiente tratando desses temas. Bem-vindo. Bem arrepiante. A Trinidad é uma das reduções sítio arqueológico mais importantes que nós temos nos 30 povos. Faz parte de um triunvirato, que é Trinidad, São Inácio Mini e São Miguel. Então esses três são os mais importantes que nós temos dentro dessa, digamos, dentro desse grande conjunto dos 30 povos e dos 7 patrimônios culturais da humanidade que nós temos dentro desse contexto. Trinidad, então, faz parte do mesmo conjunto arquitetônico desenvolvido por Giambattista Primuli, que é o mesmo arquiteto de São Miguel, e que corresponde a essa grande praça central que a gente está vendo, a igreja em frente a essa estrutura toda, Colégio dos Padres, Casa dos Padres, do outro lado, então, à nossa esquerda, o cemitério e o conjunto todo do casario, que, diferente das nossas experiências, aqui se manteve bastante inteiro, né? São Miguel foram vendendo as estruturas que haviam lá e hoje resta principalmente a igreja. Aqui não, aqui tem um conjunto importante de casario e num modelo muito interessante, né, com essas estruturas e toda ela com um arenito buscado aqui de bem pertinho, a cerca de 800 metros, 1 quilômetro daqui é da onde veio, diferente, por exemplo, de São Miguel, que fica a 25 quilômetros de distância. Então, Trinidad, como patrimônio mundial, tem um interesse internacional, grandes pesquisadores do mundo inteiro vêm para cá, as estruturas todas são muito claramente vistas, né, de como era, digamos, o modelo das casas, como moravam aqueles guaranis cristãos, né, que é muito importante a gente dizer isso, porque em 1768 haviam algumas reduções que já tinham 10 gerações de cristãos de igreja. Então veja a importância de compreender esse conjunto todo. E Trinidad certamente é muito pertinho aqui de Jesus, né, que está a 20 quilômetros daqui. Então Trinidad é esse momento, digamos assim, importante e para nossa gente brasileira também sair e ver essas outras estruturas que nós temos e que correspondem ao conjunto desses 30 povos aqui da América, divididos especialmente entre Paraguai, Argentina e Brasil. Nós temos estruturas que nós estamos descobrindo no Uruguai, ao norte do Rio Negro agora, não reduções, mas estâncias, e que era esse grande conjunto, né, de milhões de cabeças de gado, chegamos a 150 mil guaranis morando nas reduções, então é um lugar imperdível. Fantástico. Zé Roberto, que também é mestre em desenvolvimento pela Unijuí, assim como Alceu Vandersan, que nos acompanha aqui, é doutor em desenvolvimento regional. E o cooperativismo é um tema central que estamos pesquisando e estudando, e para isso estamos acompanhados também nesse sol quente, mas que ilumina a importância e a necessidade de conhecer mais e melhor a história e o legado que tem do cooperativismo dentro dessa história. E para isso o professor Virgílio
Frederico Périos, liderança cooperativa, foi presidente do Sistema Cooperativo no Rio Grande do Sul, mas pesquisador deste tema das origens do cooperativismo neste contexto. Como é se sentir neste lugar pela primeira vez, fisicamente, Virgílio, neste espaço de Trinidad, com toda esta memória histórica, legado do cooperativismo? Simplesmente espiritualizado e exaltado, porque é a melhor redução de todas as que visitei, com o espaço físico muito preservado, com clara indicação daqui que era aquele império que os padres jesuítas construíram, por ordem de Santo Inácio de Loyola, vindo para o Brasil e para a América Latina, Argentina, Uruguai, Argentina, Paraguai e Brasil, criando as 30 reduções. 150 mil pessoas que sobreviveram, mas foram organizadas de tal forma que era uma enorme organização cooperativa, com produção muito variada, com autoalimentação de toda a população, com exportações de enormes navios que foram construídos para levar os produtos para Portugal, para a Espanha. É simplesmente fantástico. E a função da igreja aqui, que representa o símbolo de toda a integração, ao lado ainda os sinais das casas paroquiais, do hospital, do outro lado as escolas, as oficinas, representa exatamente que foi esse poderio que foi tão enorme, tão importante, e nós devemos cada vez mais aprofundar essa cultura para aperfeiçoar o nosso sistema cooperativista. Como diz Anton Sepp, o grande missionário aqui dos jesuítas, há muitos anos, no tempo que ele estava aqui em São Luís Gonzaga, dizia: as cooperativas têm sua origem em produtos de la organização cooperativa na América Latina através dos índios guaranis e dos padres jesuítas que aqui estiveram. Parabéns, esse é o verdadeiro cooperativismo que estamos vivendo hoje. Um grande abraço. Estamos aqui com os quero-quero voando, mas eles representam um pouco também a transcendência. O grito do quero-quero com São Roque González de Santa Cruz, quanto o padre Rael Carbonel de Masi, mas estes nomes ligados a uma das impulsionadoras de também esse trabalho aqui no Paraguai, e queremos publicamente parabenizar e agradecer Olga Fischer, que junto com a Universidade Nacional de Itapúa organizou esse evento e tem um presente, que nos próximos dias novidades estarão sendo colocados no ar através de uma parceria com a Rede Cidir, com a FEBAP, cooperativas e outros entes. Roberto, Zé Roberto, estamos nos preparando para os 400 anos da chegada em São Nicolau. Ou seja, qual é o recadito rápido para quem nos acompanha para depois ficar atento às próximas etapas? Bom, são esses meses agora preparatórios dos 400 anos das missões. Então, para aquelas pessoas que são descendentes e que na macro-região nossa, existem muitas pessoas que têm parentes nesse processo do passado. Para outras que são aquelas de descendência alemã, italiana, polonesa e que compõem as outras etnias, toda a nossa região, que compreendam a importância de vir para essa região, que é um patrimônio mundial, que tem história fantástica, né? Então, a importância de nós estabelecermos e compreendermos cada vez mais esse processo histórico e cultural. Alceu Vandersan, que é doutor em desenvolvimento regional. Como esse tema dialoga com a temática do desenvolvimento regional, nós que estamos aqui participando ativamente desta dinâmica, para fechar a nossa participação coletiva nesse momento. Quando a gente fala dos 30 povos, das reduções, nós estamos falando de Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai fundamentalmente. Já agora aparecendo algumas questões alguns resquícios no Uruguai. Mas acho que é a grande oportunidade de nós trabalharmos a questão do turismo, né? Quer dizer, do ponto de vista do desenvolvimento regional, o turismo é muito importante porque ele vai além
do trânsito de pessoas, além de construir uma integração e de conhecimento. Isso é fundamental, porque à medida em que as pessoas viajam e conhecem outros espaços, outros lugares, outras culturas, nós acrescentamos conhecimento. E esse conhecimento, num segundo momento, ele pode chegar numa situação de que venham se desenvolver, por exemplo, construção de empresas ou a intercooperação entre as cooperativas existentes hoje nessa região, que esse é um grande desafio que a gente sempre tem quando fala em cooperativismo, é a intercooperação de intercambiar, inclusive, produtos, né? Apesar de nós termos muitas diferenças em termos de sistemas produtivos, mas nós temos que ir construindo isso, né? E talvez, por que não sonhar de que o Mercosul proporcione que a gente tenha condições de que as cooperativas tenham sucursais nos diferentes países, como é a Europa. O grande movimento cooperativista da Europa está presente em toda a comunidade econômica europeia. Não é só nenhuma grande cooperativa europeia é nacional, ela é multinacional, ela está nos diferentes países. Eu acho que talvez uma maior integração e com base nessa questão que é da gênese do cooperativismo, que ele nasceu aqui, que foi essa discussão que se fez hoje, e essa discussão que o Dr. Virgílio trouxe para nós, é que pode ser uma gênese de nós pensarmos e nos articularmos no sentido de fazer uma intercooperação um pouco mais ampla e dar oportunidade às cooperativas a estarem nos 3 países. Fantástico. Inclusive a tese doutoral do Alceu foi sobre a pesquisa da logística, integrando as commodities brasileiras com a bacia do Rio Paraná, Rio Paraguai e toda esta dinâmica. Tudo isso é assunto para uma outra oportunidade. Mas, acima de tudo, conectem-se e, aproveitando principalmente a oportunidade que aqui estamos, junto com estes e todos os que nos apoiam aqui estando, queremos fazer um agradecimento especial à direção da cooperativa de Ahorro e Crédito del Sur, que nos apoia para também estarmos aqui, nosso agradecimento. E tenhamos o desafio, não apenas nos impressionar com as primeiras imagens, mas de conhecer mais e melhor toda esta história, contribuindo com a riqueza dela e principalmente as suas contribuições para o desenvolvimento futuro. Até breve.